que você não sai do lugar? É um tema muito difícil de ser falado de forma branda, porque a gente precisa começar com o conceito de paciência, que eu tava aqui falando com o Joaquim. Dá oi, Joaquim. Oi. E o Joaquim me lembrou a respeito das pessoas não conseguirem fazer as coisas a longo prazo. Que, inclusive no nosso sistema de recompensa, com a dopamina, é difícil nós mantermos a motivação, que é, eu vou usar a palavra que o Sapolsky usa no livro dele, no Comporte-se, depois eu vou falar sobre esse livro. Ele fala sobre isso, sobre como a gente não consegue trabalhar a nossa dopamina para receber a longo prazo, sobre como isso é difícil, principalmente na era dos celulares, né? Na era do conteúdo raso, na era do TikTok, na era do Instagram. E como as pessoas lidam com tamanhas dificuldades entrando na nossa vida, né? E a gente acaba cedendo. Não que eu não faça isso, tá? Tô sendo hipócrita. Eu, com certeza, prezo por uma dopamina barata. Seguida, eu perco horas ali no TikTok. O Joaquim fica me dando vários insights, assim, sai daí. E aí a coisa anda melhor pro meu lado. Mas como eu sou criadora de conteúdo, eu tenho que me manter ativa ali. Só que às vezes a gente não consegue separar, né, a linha do ser ativo com a linha do estou passando dos limites, estou assistindo muita bobagem. Às vezes ela se perde aí, né? Ela oscila um pouquinho. Mas, enfim, retornando a essa ideia do como é difícil a gente trabalhar com o nosso sistema dopaminérgico, a gente não consegue sair do lugar, basicamente. Estou generalizando, né? Óbvio. Espero que tenha ficado claro. Estou generalizando que na grandíssima maioria das vezes a gente não vai conseguir sair do lugar justamente por essa situação da dopamina barata. Não é fácil a gente trabalhar a nossa cabeça, inclusive no livro O Poder do Hábito, que eu li há uns anos atrás, falava sobre como é difícil a gente estabelecer um hábito, porque o nosso cérebro, ele precisa que a gente transforme a rotina, a parte chata, o longo prazo, em hábito, para que ele se fixe na nossa cabeça e assim a gente faça como hábito. Por exemplo, escovar os dentes, que é uma coisa que a gente lê, inclusive, no livro sobre isso. Escovar os dentes é um ato que a gente sabe que tem que fazer, né? E, inclusive, eles colocaram o mentol, aquela sensação refrescante, na pasta de dente, porque era uma coisa que as pessoas não estavam conseguindo fazer diariamente. E não somente diariamente, como 2 a 3 vezes no dia, 4, enfim, né? Quantas forem necessárias para manter a saúde bucal. E, inclusive, isso foi relacionado com a bolsa na época, né? Porque as vendas estavam baixíssimas das pastas de dente e eles precisavam dar um up, então eles colocaram essa refrescância, fizeram um marketing em cima. Curiosidades gerais. E aí, o que acontece? Assim que a gente vai crescendo ali, pela idade dos 5, 6 anos, a gente transforma isso num hábito, né? Os nossos pais fazem a gente escovar os dentes de manhã, pelo menos de manhã à noite, ou pós-almoço, e a gente cria esse hábito. Assim como fazer exercício físico, torna-se um hábito. Não é, acordei hoje muito feliz pra ir treinar. Eu, por exemplo, faz meses que eu não vou na academia, a gente teve problema com o carro, ficamos mais de mês sem carro. Detonou com os nossos planos de ir pra academia. Total. O que eu comecei a fazer? Procurei ter mais saúde. Tô com a minha grande companheira aqui, ó, a Growth. Inclusive, vou deixar o meu cupom de desconto. Usem, a Growth é sensacional. Os produtos são incríveis. Depois eu falo sobre isso. Enfim. Comecei a mergulhar nesse mundo novamente. Ó o Michael Jackson aqui dando oi pra vocês. Ó o TDAH. Outra coisa que eu quero falar com vocês também, né? Eu fiz uma piadinha aqui sobre o TDAH, mas como a gente popularizou, tô falando da gente porque somos nós, as pessoas da nossa geração, popularizaram o termo TDAH, virou fácil pra todo mundo se autodiagnostica e isso não é assim que funciona. Inclusive, muitos sintomas do TDAH são associados a isso que eu tô falando, tá? A gente precisa dormir direito, a gente precisa fazer exercício físico, a gente tem que fazer coisas que não são do nosso hábito, a gente tem que transformar elas em hábito, porque é o correto pro nosso sistema, pro nosso organismo, pra nossa vida, pra nossa saúde, né? E é evidente que a gente não sai fazendo, claro, total. Inclusive eu com a minha alimentação ontem comi um monte de tranqueira.
E aí eu preciso melhorar isso aí. Eu tenho que parar de comer tranqueira de uma forma muito intensa. Comer uma tranqueirinha que outra, né? Mas é difícil, é bem difícil a gente transformar em hábito. Então, o que eu faço? Eu como mamão. Agora eu tava com fome. Pensei, olha só. Não vai rolar comer um sorvete. Porque tem um sorvete lá na geladeira. Não vai rolar. Tipo, converso comigo mesmo, assim, na minha cabeça. Não vai rolar esse tipo de coisa. E eu vou comer algo um pouquinho mais saudável. Tinha mamão, cara, mais saudável que mamão. E sim, mamão é minha fruta favorita. Se vocês têm preconceito com mamão, tenham longe daqui. Obrigada. Mamão é uma fruta incrível. Compra um mamão papai. É caro? É caro, mas transforma ele no teu docinho. É muito bom. É doce pra... Sabe? Incrível. Mas enfim. O Joaquim tá debochando do meu TDAH. Eu tava justamente falando sobre isso. Sobre como popularizou essa situação da gente perder o foco, da gente não conseguir, por muito tempo, manter os nossos planos a longo prazo, né? E, cara, não é bem assim. As pessoas estão fazendo as coisas erradas, estão transformando a vida delas em mais difícil. Tá ficando muito mais complicada a coisa. Porque a gente tem muito acesso ao celular. Então é evidente que vai acontecer isso de TDAH. Não é um TDAH. É uma distração cerebral. O nosso cérebro precisa. A gente precisa, tá? A gente precisa da manutenção no nosso cérebro. Como que a gente faz isso? Se alimentando corretamente. Inclusive, existem diversas comidas que a gente pode comer para ajudar o nosso cérebro a trabalhar. Mas isso não é popularmente falado. Então, não faz parte de uma dieta brasileira. É difícil, sabe? Nós não tendo esse comportamento bom, olha, eu super conservadora, mandando todo mundo entrar na linha. Não é isso. O ponto aqui é que nós tenhamos a visão de entender quão relevante é transformar vários hábitos. Não precisa começar no vários, tá? Claro. Mas transformar hábitos saudáveis, hábitos que vão nos levar mais longe, que vão conversar com o negócio do longo prazo. Por exemplo, nossa, fiz academia, me matei, hoje não mudou nada, tô com celulite aqui assim, ó. Eu também tenho celulite aqui. Não é assim, eu vou ter que fazer muito braço pra perder, não posso ficar oscilando a minha alimentação. Então, tem uma distância a percorrer pra que a gente receba esse agraciamento no final, entendeu? E aí, o que que eu quero condensar aqui pra vocês? A gente não tem como ir tão longe sem esses hábitos, né? E a gente precisa transformar eles em hábitos. No livro Poder do Hábito, a gente lê a respeito do hábito sendo transformado em pelo menos uns 20 dias. A gente precisa de uns 20 dias para transformar algo em hábito, em habitual. Então, é complicado no início. Inclusive, o nosso cérebro recebe mais a recompensa ao pensar no que a gente vai fazer, a parada da motivação, vou chamar de motivação. A gente recebe essa dopamina na hora da motivação, que a gente olha para aquela coisa que a gente quer. E a recompensa, quando a gente chega lá, ela é inclusive um pouco menor. Então é o percurso que a gente faz até lá que faz com que o nosso sistema dopaminérgico receba uma dosagem tranquila de dopamina. O que vai de encontro a ter um celular na mão toda hora, por exemplo. Sabe? É uma dopamina barata, uma dopamina que entra ali, é como se a gente estivesse se viciando em algo não saudável, né? Pra não dizer, tipo, açúcar, aquelas paradas que são, de fato, horríveis pra nossa saúde, mas que são convencionais, né? Todo mundo aqui sabe sobre, todo mundo come. Sim, sou ocupada, como mesmo, isso aí. Entendeu? E o que eu queria falar pra você, pra finalizar, é que esse livro aqui, ó, é do Sapolsky. Um livrinho bem tranquilo, ó. Apenas 800 páginas. 810 páginas. Bem tranquilo. Uma leitura... Não, mas é que eu já leio há muitos anos, né? Então, pra mim, isso aqui é bem tranquilo. Confesso que é a primeira vez que eu vou ler um livro desse tamanho. Eu tentei ler Dostoiévski, mas foi bem exaustivo. Como eu trabalho muito com criação de conteúdo, eu também leio pra fazer os meus conteúdos. Então, tem muito livro... Não vai dar pra ver. Lá atrás... sobre rock, sobre metal, né? Que acho que não é novidade que eu amo. Tem até um quadrinho Pink Floyd. Então, eu queria uma leitura um pouquinho mais leve e me deparei com Dostoiévski e foi muito forte, porque é difícil. É uma leitura um pouquinho mais chatinha. E aí eu dei uma pausa e eu queria muito ler esse aqui e transformei esse aqui na minha leitura difícil. Mas ele não é difícil.
Ele é um livro que vai usar muita terminologia biológica. O Sapolsky, ele é um professor de neurobiologia, ele trabalha com isso. E esse livro aqui é genial, tá? Esse cara é muito inteligente, Robert Sapolsky. Sim, acho que eu li 100 páginas até então. 95. Dessas 95 páginas eu já tive... Foi muita entrega. Muita entrega, tá? E é uma coisa que eu... eu vou viajar aqui, tá tudo certo. É uma coisa que eu queria muito pontuar. Eu vou pontuar agora, que acho que já vai casar com o assunto, que é o quê? Gente, ler deveria ser um hábito natural pra todos nós. Ler é uma coisa muito, muito importante, tá? Assim, é uma forma de nós termos o conteúdo aprendido de forma ativa no nosso cérebro, sabe? A leitura não é tão ativa, na verdade, né? A leitura, ele é um pouco passiva. Porém, o que eu faço pra transformar ela em ativa? Eu faço meio que um resumo do que ele tá falando no livro. Claro que, às vezes, em uma página. Não. É muito conhecimento também. A gente também não tem como, de primeira, querer enfiar todo o conteúdo na cabeça e virar um ser muito... Não é assim também. Inclusive, eu notei uma diferença agora com os meus 25 anos. Antes eu fazia as coisas muito rapidamente. Hoje eu preciso estudar até o livro. Então, eu anoto aqui no meu caderninho da Belas Letras. Olha que coisa linda. Me perguntam muito sobre esse caderno, porque acham que ele é uma leitura do Edward Scissorhands, mas não é. Ele é um diarinho. Ele é maravilhoso. Eu uso ele pra fazer meus roteiros, escrever as coisas. E quando eu tô lendo, eu faço leitura e escrevo aqui também. Faço um pequeno resumo, às vezes eu copio alguma citação importante. E aí eu consigo ter uma visão melhor. Por exemplo, esse Rios aqui, ó, é um roteiro de um Rios que eu fiz do Jim Page, tá? Isso aqui eu fiz conforme eu ia lendo esse livro aqui, ó. Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, sem censura. Que eu vou deixar o link aqui embaixo, tem meu cupom na Belas Letras também. Esse livro foi sensacional. Livro de entrada pra quem quer começar a ler sobre banda. Só que ele é bem pesado, né? Led Zeppelin passou dos limites um pouquinho. Retornando. Aqui tá a curva que eu havia falado pra vocês, ó. Isso aqui é o tanto de recompensa que a gente recebe logo no sinal. Tá escrito sinal porque é a sinalização de que a gente vai conseguir essa recompensa. E olha como ela vai gradativamente subindo pra chegar no ponto da recompensa em si. Muito show. Isso aqui é o nosso sistema dopaminérgico. Ele funciona dessa forma. Então, quando a gente faz as coisas dessa forma, gradativa, aos poucos, paciência, que é a palavra que o Joaquim havia dito anteriormente pra mim, né, Joaquim? Isso aí. Quando a gente tem essa paciência, a gente consegue adquirir o hábito. Que é um negócio muito difícil, né, gente? Claro, evidente. Mas a gente precisa ter essa ideia da paciência, do longo prazo, retornar a essas ideias, consumir mais conteúdo de qualidade, porque eu tenho, assim, ó, opinião polêmica. Eu tenho pra mim, tá, que a nossa geração, tô falando nossa porque eu tô falando da minha idade, e quem tá aqui me assistindo, tô inserindo também, mesmo que não seja da minha geração, porque já é uma pessoa que está consumindo um conteúdo mais sólido, um conteúdo maior. É importante a gente ter esse tipo de conversa aqui. É importante a gente consumir algo que tá nos dizendo algo, entende? E sim, mais relevante que isso é ler livros, recomendo total, tá? É a coisa que eu mais acho que a gente deve estabelecer como hábito na nossa vida, é leitura, tá? Vou me apoiar em livros pra poder trazer isso aqui pra vocês. Por isso que eu tô falando bastante da dopamina. Porque é uma coisa que é relevante, né? Ok. Precisa fazer de soco a coisa muito mega master bem feita. Às vezes a gente levantar fazendo uns polichinelos ali já é muito, sabe? E aí a gente vai administrando a longo prazo pra gente chegar no nosso objetivo, porque a gente tem que visualizar. O ponto aqui, não tem como a gente chegar longe sem visar o longe, sem percorrer esse caminho, entendeu? Algumas pessoas conseguem, infringindo a lei, conseguindo muita grana nas bitcoins, algo do gênero. O caminho mais difícil é sempre o caminho que vai nos dar um retorno certeiro, entendeu? Me desculpem eu estar olhando pra cá, mas é que eu não tô acostumada com a galera aqui. Então é basicamente isso que eu queria conversar com vocês aqui. Tava refletindo sobre isso, achei que ia ser legal largar aqui pra vocês, é isso aí, tá? E comentem aqui embaixo
Qual é a opinião de vocês sobre tudo isso? Vamos dialogar a respeito, se vocês conseguem ler ou não. Quero saber isso também, porque eu bato muito na tecla da leitura, você sabe, eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Pra mim é muito relevante a leitura, vou levantar essa bandeira sempre, e é isso aí. Então, vou deixar também nos meus links, na descrição aqui embaixo do vídeo, alguns links. Eu tenho uma playlist bem legal, eu tenho uma lista bem legal no Amazon, se chama Cérebro de Aço. E eu recupero. E eu recomendo vários livros. Isso. Obrigada por terem ficado até aqui. Um beijo.